Será que o Fluminense errou ao contratar o Soteldo? Nesse vídeo, a gente vai discutir sobre essa contratação que movimentou as redes sociais, torcedores do Santos comemorando a saída do Soteldo do Santos e até mesmo o valor chamou a atenção. Nesse vídeo, a gente vai discutir sobre essa chegada do Soteldo e se vai ajudar o Fluminense ou se vai atrapalhar o Fluminense. Na minha visão, vai ajudar demais o Fluminense e eu vou explicar o porquê nesse vídeo. O Soteldo acabou mexendo aí nas redes sociais por causa da sua saída do Santos. O Fluminense vai pagar aí em torno de 30 milhões de reais e pode chegar a 45 milhões de reais, dada a um perdão de uma dívida que ele tinha com o Santos e mais o valor final até o final do ano. Caso o Fluminense não vender o Soteldo até o final do ano, vai ter que pagar por mais 50% dos direitos econômicos do jogador. E aí, uma transferência que pode chegar a 45 milhões de reais chamou a atenção dos torcedores do Santos, do Fluminense e de outros, assim como eu. Eu falei, cara, será que o Soteldo tá tão ruim assim? E eu resolvi fazer esse vídeo para poder então defender o Soteldo e trazer alguns pontos que poucas pessoas estão falando aí nas redes sociais. Primeiro que o Soteldo ele tá num clube, né? Ele estava num clube no Santos que tá uma bagunça, né? O Santos é um fortíssimo candidato a ir para a Série B esse ano. É um clube que tá desorganizado, a gente sabe disso. O Neymar voltou ganhando um salário absurdo, 4 milhões por mês, mais as variáveis que chega a 21 milhões de reais por mês, um salário impraticável, né? Ah, mas ele trouxe muito marketing para o Santos. Beleza, mas 21 milhões de reais por mês. Isso vai fazer com que lá na frente, essa dívida que o Santos tenha com o Neymar seja um valor que o Neymar vai usar para poder comprar o Santos lá na frente. Ele e o pai dele, a SAF do Santos, que pode rolar a qualquer momento. O Santos vai se endividar muito para poder ter o Neymar lá. E aí as pessoas estavam falando que o Soteldo não estava jogando nada no Santos. E a primeira coisa que eu pergunto, como que o jogador bom, ou um jogador ok, vai jogar em um time que está mal, ou que não tem uma tática, que está desorganizado? O Neymar não anda em linha reta, como o pessoal do Dessola falou, sempre está machucado, pegou Covid, coisa e tal. Contratou um treinador que é uma aposta, podemos dizer que é um estagiário, porque ele não se provou em lugar nenhum ainda para poder vir do nada para o Santos e chegar lá e trazer as suas ideias, né? Tanto ele quanto o filho do Tite. Pode ser um baita técnico no futuro, mas já chega já dentro de um moedor de carne, que é o Santos de hoje do Neymar. E aí o Soteldo tem muitas pessoas que falam que ele é um cara que não é comprometido, ou que ele não se entrega como poderia se entregar. O que significa dizer que dentro do Santos, desarrumado, aí que ele não ia se entregar mesmo. E também que ele talvez teria uma rusga com o Neymar, que o motivo da saída do Soteldo do Santos é que ele tinha uma inimizade com o Neymar, não é muito com a cara do Neymar. Isso daí é, pelo que eu vi, foi algum repórter da Rede TV que falou isso. Então eu não tenho essa informação, a gente não pode afirmar isso. Mas o fato é que ele foi para o Fluminense. E aí, no Fluminense, eu acredito que ele seja o reforço que o Fluminense pode precisar na parte ofensiva. Primeiro, o Fluminense não ia gastar esse dinheiro que gastou no Soteldo se isso não fosse um pedido do Renato Gaúcho para o Fluminense. Olha, eu já trabalhei com ele, ele está em baixa no Santos, traz ele para cá, que eu faço a cabeça dele, ele vai melhorar e vai ser um baita reforço pra gente. Porque gastar 45 milhões de reais em um jogador, que pode ser o valor total que o Fluminense vai pagar por ele e que pode acontecer, é um valor muito alto para um clube que não contrata tantos jogadores assim, um valor tão alto. O que eu acredito que vai acontecer, tá? O Renato Gaúcho é um treinador que consegue extrair o máximo de jogadores em baixa. O que eu já vi de Bagre jogar na mão do Renato Gaúcho é brincadeira. É um cara que consegue motivar muitos jogadores, passar confiança e fazer esses jogadores jogarem bem. Quando eu paro por esses jogos do Fluminense, eu percebo o seguinte: o time que quiser parar o Fluminense tem que criar uma estratégia para a bola não chegar no Arias, porque o Arias é o principal jogador do Fluminense. Todas as vezes que ele está com a bola no pé, é um grande perigo, é um grande risco para o time adversário. O que significa dizer que
A hora que o Fluminense enfrentar um clube que criar uma estratégia para poder parar o Ares, vai ter sim grandes dificuldades de criar a jogada para poder fazer o gol. E isso me vem na cabeça o seguinte: quando algum outro time vai enfrentar o Flamengo, a primeira coisa que o time vai querer fazer é povoar o meio de campo para poder a bola não chegar no Arrascaeta. E no Flamengo, o que a gente faz? O que o Felipe Luiz faz? Opa, se eu não tenho um Arrascaeta nesse jogo porque ele está muito marcado, eu ataco com o Luiz Araújo, que também tem a capacidade de ser um meia e de também trazer passes em profundidade e jogadas de perigo, assim como o Arrascaeta. Não na mesma qualidade, mas consegue cumprir bem essa função. O que significa dizer que tem um desafogo, tem um segundo jogador que pode trazer sim muito perigo, encontrar espaços e trazer o resultado para o Flamengo. Eu acredito que o Soteldo pode ser sim esse jogador pelo outro lado do campo para poder conseguir fazer com que jogadas de perigo do Fluminense consigam chegar. Ou seja, enquanto a bola estiver no pé do Soteldo, mesmo que ele não esteja bem, ele pode criar chances de perigo. E ele, quando estiver com a bola no pé, o time adversário pode se ajustar à corrida para poder ficar mais perto dele e diminuir os espaços. E esse espaço que sobra do outro lado do campo vai ser o espaço necessário para que o Ares e companhia consiga fazer o seu jogo. Minha visão é que o Soteldo pode jogar muito bem sim no Fluminense, porque primeiro, a diretoria não ia contratar um cara de cabeçada se não fosse pedido pessoal do Renato Gaúcho, pelo preço que foi e pelo jogador que é e com quem ele já trabalhou anteriormente no Grêmio. Eu acredito que ele pode ser sim uma baita opção ofensiva para o Fluminense por causa desses motivos. Falar que ele joga mal e negligenciar tudo aquilo que ele já fez no futebol brasileiro. Ele é um bom jogador, gente. O Soteldo é um bom jogador. Anos atrás, eu queria ele no Flamengo, porque ele sim cria jogadas de perigo. Falar que ele jogou mal no Santos, nessa segunda passagem ele jogou mal no Santos. O Santos tá uma bagunça. Qualquer um, nem o Neymar, nesses últimos meses aí, nos jogos que ele voltou, ele conseguiu se destacar. Tentou fazer alguma coisa, mesmo assim não conseguiu. Então, assim, o tá jogando mal no Santos não é parâmetro para poder ver se o jogador tem qualidade ou não. Ah, ele não se dedica como poderia se dedicar. Aí é questão de motivação. Aí é um treinador que de fato entenda ele e que faça o time jogar bem e que ele consiga se sentir motivado e bem naquele time. O que pode sim acontecer no Fluminense. Eu acredito que é uma forma do Fluminense conseguir desafogar o peso de apenas o Ares carregar o jogo, do Serna carregar o jogo, e ter mais uma opção ofensiva para poder chamar a marcação e trazer mais espaço para o lado do campo com o Samuel Xavier e com o Ares. Pode ser um reforço que vai melhorar demais ali a parte ofensiva do Fluminense. E lembrando que o Renato Gaúcho, ele é muito bom com pessoas, é muito bom em gerir pessoas, o que pode fazer com que o Soteldo se recupere no Fluminense e consiga trazer bons resultados. Eu imaginei que o Canóbio ia jogar muita bola no Fluminense. Ele é um jogador muito físico, volta para poder fazer marcação, mas ainda deixa a desejar e acredito eu que não só eu imaginava que ele ia jogar muita bola, como os tricolores também criaram uma expectativa de que ele ia jogar muita bola no Fluminense. E até agora ele jogou abaixo do que a grande maioria das pessoas imaginavam que ele poderia jogar. Então pode ser sim um jogador, o Soteldo, que vá pegar esse espaço do Canóbio em grandes jogos, ou até mesmo entrar no segundo tempo e fazer ali as suas jogadas de perigo. Eu acredito nessa recuperação do Soteldo dentro do Fluminense por esses motivos, e também porque no Flamengo mesmo, de Felipe Luiz, nós temos o Michael. Michael que não é um jogador tão efetivo na parte ofensiva, mas ele cria muitas chances de perigo. E essas chances de perigo são jogadas que acabam virando um gol no escanteio, num rebote, numa finalização, faz com que a bola fique cada vez mais no campo do adversário. Então, mesmo que ele não seja tão efetivo, não seja o cara que apareça nas estatísticas finais do jogo, ele vai dar uma contribuição ofensiva para o clube muito acima da média. Então, como nós temos o Michael, que é contestado
aqui no Flamengo, o Soteldo pode ser esse cara que vai trazer muitas chances de perigo e que vai ajudar os seus companheiros a conseguir fazer os gols também. Eu acredito que ele pode sim se recuperar no Fluminense, porque tem tudo para poder se recuperar lá. O Fluminense é muito melhor em questão de estrutura hoje em dia do que o Santos, questão de técnico e de perspectiva. O Santos para mim ele vai cair. Esse ano, Santos e Sport estão de mãos dadas para poder voltar para a Série B, se continuar do jeito que está. Então, eu acredito sim que possa existir uma recuperação para o Soteldo dentro do Fluminense e que esse valor de 45 milhões vai ficar bem pagos. Isso tudo que vai dizer é o campo. Basta a gente agora parar, analisar e esperar o tempo passar e ver se de fato isso vai acontecer lá no Fluminense. E você, tricolor, o que você acha? O Fluminense pagou caro ao contratar o Soteldo? Falei alguma besteira aqui? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que assim que você comentar, eu te responder. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.